Olá, passo a apresentar a parte do texto do professor Tomás Tadeu da Silva sobre a crítica pós-estruturalista do currículo. Comecemos nos aproximando dos conteúdos. Primeiro, a ideia de estrutura vem justamente da ideia da construção civil, é aquilo que mantém a construção no lugar. Um autor chamado Ferdinand de Saussure escreveu um livro chamado Curso de Linguística Geral, e ali ele descobriu que a linguística ela tem uma estrutura, e essa estrutura está muito baseado na forma como a língua é utilizada socialmente. A partir daí, então, adotou-se uma visão do conhecimento a partir das suas estruturas, da forma como nós a exemplificamos ou nós a expomos. Por exemplo, nos mitos gregos, todos eles têm uma estrutura. Para usar um exemplo mais próximo, o mito dos heróis nos filmes de ação que a gente encontra. São sempre os mesmos. O herói do cinema, ele primeiro não é aceito na sociedade, depois entra um vilão, o herói confronta esse vilão e finalmente ele é aceito na sociedade. É uma estrutura que, se você for olhar para os filmes de heróis, todos eles têm essa mesma estrutura, esse mesmo enredo. De certa forma, o estruturalismo ele é dessa mesma forma. A nossa linguagem tem uma estrutura nos idiomas. Entender essa estrutura é entender a forma de pensar do ser humano. Há uma crítica, então, isso era o estruturalismo, ao pós-estruturalismo, que justamente teoriza sobre a linguagem e o seu processo de significação. São dois autores, Foucault, que se preocupa muito com o discurso, e Derrida, que se preocupa muito com os textos. Eles tomam o sujeito como fruto de um processo de produção cultural e social. Portanto, os discursos, os textos que chegam até nós é que nos fazem sujeitos, que nos constroem. Então, a prevalência é de que o sujeito é resultado de um dispositivo que o constrói como tal. Então, dentro dessa estrutura pós-estruturalista, nós percebemos que o processo de significação dos conceitos, o que os conceitos, como eles são construídos, como eles nos significam para nós, eles são, de certa forma, uma construção social das pessoas. Muito mais influenciado pelas instituições que nos rodeiam do que propriamente pelo um desejo do ser humano. Foucault, ainda na sua trajetória, escreveu um livro chamado Vigiar e Punir. Nesse livro ele demonstra que são vários instituições que estão nos vigiando a todo instante e que fazem com que os conceitos sejam definidos por nós. Assim, as estruturas de punição, de sujeição do ser humano a um determinado conceito moral, ético, são todos externos que fazem com que o sujeito se posicione e crie os seus conceitos. O significado, então, ele não existe como pré-existente. Ele é produzido em nós cultural e socialmente. Depende, então, dessas relações de poder. Né? Por exemplo, a igreja, com as suas teorias éticas e morais, os presídios, como o próprio Foucault falou, que nos sujeita a uma punição, são todos
estruturas, instituições externas que nos forçam a criar os nossos conceitos. A escola se encontra também nessa mesma vertente, nessa mesma ideia de construtora de um conceito. A verdade, portanto, é como nós chegamos a um determinado conceito. A verdade é o caminho que nós fazemos a partir do que aquilo nos é dado e como ela é construída em nós. O processo, como algo se tornou verdadeiro, é que tem que ser estudado, tem que ser visto como a forma de conhecer. Isso para o currículo tem uma implicação direta. Como é que nós construímos então o currículo a partir da ideia de que o conceito é algo social e é algo que pode ser construído culturalmente? Essa é toda a discussão que o professor Tomás Tadeu da Silva faz e que eu quero entrar com vocês aqui agora. Como é que nós construímos no currículo essa ideia pós-estruturalista? Na história da humanidade, com as grandes navegações inauguradas a partir de Cristóvão Colombo e da colonização das Américas, nós temos todo um movimento em que o povo europeu coloniza vários países, várias regiões do mundo. Essa é uma imposição a partir de uma instituição, a instituição europeia, sobre as colonizadas. Atualmente nós temos um movimento que é justamente a ideia de ver o pós-colonialismo, agora que os europeus se retiraram da maioria dos povos colonizados, o que é que sobrou, como é que foi construído o conhecimento nesses países colonizados. Analisar as relações de poder das nações conquistadas pela era colonial do século XV. Só podemos entender os países pós-colonizados a partir do momento que nós entendemos como se deu o processo de colonização dessas regiões. Para entender a colonização, então, nós precisamos ter bem presente que podemos vê-la a partir de dois pontos de vista. O ponto de vista do dominante, aquele que chegou, que colonizou a terra, e o ponto de vista do dominado, aquele colonizado. O dominante vê a colônia como um outro colonial, simplesmente. É um outro onde ele está trazendo todo o seu conhecimento, trazendo o benefício da expansão, do progresso, da melhoria. E aí essa ideia é ver o outro colonial simplesmente como um sujeito subalterno. Submeter-se é o caminho do colonizado. Tem um livro que inaugura essa ideia da visão pós-colonial, que é de um escritor chamado Frantz Fanon. O livro chama Os Condenados da Terra. Eu vou ler um trechinho desse livro para vocês entenderem como é que ele coloca essa ideia e inaugura essa ideia da descolonização. O colono faz a história e sabe que a faz. E porque se refere constantemente à história de sua metrópole, indica de modo claro que ele é aqui o prolongamento dessa metrópole. Ou seja, aquele que veio para colonizar trouxe a metrópole consigo, trouxe o benefício, trouxe o progresso, trouxe o desmatamento, trouxe a história que escreve não é, portanto, a história da região por ele saqueada, mas a história de sua nação no território explorado, violado e esfaimado. A imobilidade a que está condenado ou colonizado só pode ter fim
se o colonizado se dispuser a pôr termo à história da colonização, a história da pilhagem, para criar a história da nação, a história da descolonização. Esse então inaugura, essa obra inaugura justamente a ideia de romper os laços com o colonialismo e começar a criar o conhecimento colonial, mas colonial de nação, da nossa própria nação. E como é que se faz isso então? Primeiro, deve ser estudado o conhecimento a partir de obras e escritos literários, artísticos do próprio povo, dos próprios povos pós-colonizados. Eles é que devem fazer o seu conhecimento. Eles que devem ver a sua realidade e traduzi-la em forma de sua cultura. No Brasil nós temos um autor muito contundente que, dentro desse movimento da descolonização, faz justamente o apanhado a partir da pedagogia e escreve um livro maravilhoso chamado Pedagogia do Oprimido. Estou falando de Paulo Freire. Ele é o iniciador no Brasil, embora ele esteja exilado, embora ele esteja no Chile, foi para a Bolívia e depois para o Chile, embora ele esteja lá, ele escreve esse livro lá e escreve-o em inglês. Embora ele faça tudo isso, a primeira edição é justamente em inglês, porque ele estava exilado, não podia fazer a publicação do seu livro aqui no Brasil. Ele inaugura essa discussão pós-colonial. Então, o pós-colonialismo discute justamente as complexas relações, a exploração econômica, a ocupação militar, a dominação cultural, a subjetividade, né? A construção que foi a partir do elemento europeu nos povos colonizados. De certa forma, as estruturas daqui foram construídas a partir do conceito do europeu. Precisamos desconstruir esses conceitos e construir os nossos conceitos a partir das nossas visões, da nossa cosmovisão. Um conceito fundamental que deve ser analisado no pós-estruturalismo é o conceito de representação. Ele é um conceito no qual o outro é visto a partir de uma representação daquele que tem o poder. Então, usa-se o discurso, a linguagem, o significante para descrever o outro. A partir do que eu penso sobre o outro, aquele que está no poder pensa sobre o outro, o constrói. Não se usa psicologismo, a imagem mental, a ideia, o significado, não. É simplesmente uma visão autoritária. É aquilo que aparece, é o que eu vejo num texto literário, é o que eu vejo numa pintura, numa fotografia, num filme, na publicidade. Por exemplo, a ideia do brasileiro no mundo a partir do carnaval, do que se vê lá na Europa a partir do carnaval ou de um jogo de futebol. As pessoas que estão lá acabam representando todo o Brasil. Essa é a ideia, a representação a partir de imagens, de propagandas, e aí a ideia é que se constrói a representação, então constrói a identidade do outro. O Ocidente, por exemplo, constrói a ideia do outro como irracional, inferior, uma sexualidade selvagem e refreada. Então, o outro é digno da minha misericórdia, da minha pena, da minha ética, a partir do momento em que eu me vejo como europeu. É uma relação de saber e de poder. E esse saber-poder acaba gerando ações. Né? A colonização foi toda ela feita a partir dessa visão de representação. Né? Levar
a cruz e a espada, levar o conhecimento e a salvação e a violência, a imposição. Né? Nós temos casos, por exemplo, no Brasil, na América do Sul, aqui bem próximos de nós, uma etnia chamada dos índios charruas. Foi um grupo indígena que não se moldou ao conhecimento europeu. Né? E, pelo contrário, quando eles viam, por exemplo, extensões de terra plantadas e viam animais soltos no pasto, eles simplesmente se apossavam daquilo. Né? Eles precisavam da carne, precisavam daqueles produtos, eles tomavam para si, sem se preocupar com posse, com essas construções todas que nós temos do direito. Né? Isso acabou resultando em grande violência. Os colonos, né, chegavam a pagar para pessoas matarem os índios charruas, que eram os índios que não se moldavam àquela ideia original europeia do conhecimento que eles trouxeram para cá. Então veja, a forma de ser, a forma de pensar dos povos colonizados não foram respeitadas. Simplesmente foram atropeladas por esse conceito de representação. É uma dominação, então, a partir do saber-poder. Uma dominação colonial europeia que se utilizou da representação em todas as suas formas. Temos que cuidar muito com a representação no currículo. Toda vez que usamos um conteúdo, né, usamos, de certa forma, esse mesmo conceito de representação. Precisamos estar o mais atentos possíveis para quando estivermos trabalhando no currículo um conteúdo, não deixarmos sobrepor sobre nós essa ideia de representação, de uma espécie de preconceito. A partir desses conhecimentos, então, nós temos que discutir também o que é cultura. Né? E o professor Tomás Tadeu da Silva faz justamente um apanhado a partir dos estudos culturais que começaram na Universidade de Birmingham em 1964 e que criou justamente um centro de estudo de culturas contemporâneas. E aí, a partir desse centro de estudos, é que tivemos grandes avanços nessa ideia de cultura. A cultura, a definição de cultura, o que é cultura? Começa por aí. É uma forma de vida ou de experiência vivida de um grupo social. É a forma como as pessoas agem diante de um ambiente, seja ele hostil ou favorável, é a forma como as pessoas vivem, como elas constroem as suas relações a partir daquele local. São umas relações dinâmicas, certo? Muito além do que aquelas ideias que nós tínhamos no momento crítico, que era a ideia marxista de estrutura, infraestrutura e superestrutura. Né? Agora é uma relação do ser humano diante das condições de vida e diante do meio ambiente. Questionar essa compreensão de cultura, então, dominante, foi o grande móvel desse centro de estudos de culturas contemporâneas. A incompatibilidade entre cultura e democracia, a cultura como acesso restrito e privilégio de algumas pessoas. Quando você vê que são construções das pessoas, você percebe que todos temos culturas. Todos construímos, a partir das nossas relações de vida num determinado local, culturas diferentes. Essas culturas, então, têm que ser
vistas e respeitadas do ponto de vista de uma cosmovisão pessoal única naquele momento e naquele local. E esses estudos lá na Universidade de Birmingham também estudaram bastante a ideia do papel da mídia, da TV, no conformismo, na construção de uma ideia cultural de conformismo das pessoas diante das realidades políticas e sociais. A cultura, então, é onde se define o que o mundo deve ter e o que as pessoas devem ser. É a conexão entre cultura, significação, identidade e poder. Cultura é uma ideia muito mais complexa do que simplesmente a visão do colonizador ou daquele que tem o poder sobre os demais. Perceber então que a cultura não é algo natural, mas é uma construção histórica e social, é importante para você analisar como as pessoas agem diante de determinada situação. É necessário então desnaturalizar a cultura. Isso, para a construção de um currículo, é importantíssimo. Porque a partir de um local e de uma necessidade, você tem um indivíduo. E a relação de conhecimento que elas constroem é a partir dessa necessidade cultural. O currículo, portanto, tem que ser uma construção social. O que ensinar, o conteúdo do currículo, tem que ser uma construção social, porque ele é fruto de relações de poder do ser humano diante de uma realidade social. Socioambiental, digamos assim, vamos acrescentar. A pedagogia, então, ela tem uma função importantíssima como cultura. E a cultura, por sua vez, também tem uma grande força pedagógica, como o próprio professor Tomás da Silva diz, uma diminuição da distância entre o conhecimento acadêmico escolar e o conhecimento cotidiano e da cultura. Cultura e educação, ambos têm função pedagógica. As grandes empresas, os grandes símbolos, perceberam isso. McDonald's, por exemplo, descobriu isso. A partir do momento em que eles perceberam as relações culturais no mundo, começaram a colocar a sua forma de alimentação espalhando-se pelo mundo inteiro. O que, de certa forma, causa uma mudança nas formas como o ser humano lida com a sua alimentação, por exemplo. São tantos outros exemplos. A Disney, por exemplo, toda vez que ela cria um desenho, uma animação, envolvendo um determinado local, quando coloca a princesa negra, quando coloca o papagaio brasileiro na história, ela, de certa forma, está se apropriando da cultura para fazer o seu marketing, a sua propaganda. Então, é importante a gente perceber que a cultura é algo construído socialmente e ela é algo também fruto de relações do ser humano com o seu socioambiente.